Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de terça-feira, 20 de junho do ano 2023. Vamos orar para começar mais um estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor está conosco. Por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento, na sua presença. Obrigado, Pai. Que o Senhor me use para levar mais um estudo da sua palavra para o teu povo. Que o teu povo venha entender a sua palavra. Que o Senhor abra o entendimento de cada um, a visão espiritual, o conhecimento da sua palavra, que eles estejam estudando a sua palavra. Não só tendo reflexões, mas estudos profundos. Porque a reflexão não aperfeiçoa o Filho de Deus. Que aperfeiçoa é o conhecimento em profundidade. Que o teu povo tenha este conhecimento, este entendimento de estudar a sua palavra. Me ajude em tudo, no nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo hoje é A Aliança de Deus e Davi. Então, Deus fez uma aliança com o rei Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Então, Davi, por ter recebido muitas bênçãos de Deus, Davi queria também fazer um templo para que o Senhor fosse adorado em Israel, para que o templo ficasse em Jerusalém. Davi preparou todos os materiais para construir esse templo, e ele queria construir esse templo. Mas Deus não permitiu que ele fizesse um templo onde Deus, seria adorado pelo povo de Israel. Então Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque Davi tinha as mãos sujas de sangue. Davi era homem de guerra. Derramou muito sangue na guerra. Por isso Deus não permitiu. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 17, os versos do 19 ao 27, nos diz assim. 19 ao 27. O Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para fazer notório todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo Israel? Única gente na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante de teu povo, que resgataste do Egito, e confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Confirma-se e engrandeça-se o teu nome para sempre, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel, permanece firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca
de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti. Porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Então, Davi, ele era um servo fiel a Deus. Davi, ele amava muito a Deus. A oração, Davi em oração a Deus, diz o seguinte. Então, vamos destacar algumas coisas nestes versos aí. O verso 19, 1 Crônicas 17, Davi diz o seguinte: ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas, para fazer notório todas estas grandes coisas. Então, vamos destacar esse versículo bem aqui, que diz assim, Davi diz o seguinte, primeiro, Deus fez tudo para ele, Davi, por amor de Davi, seu servo. Então, Deus fez tudo para Davi, porque Deus amava a Davi, porque Davi amava Deus, porque Davi era um homem que não sabia viver sem Deus. Por isso ele disse, não tira de mim o teu espírito. Então Deus faz tudo por você e por mim, e para você e para mim. É por amor a você e a mim. Então, assim como Deus fez com Davi, fez tudo por Davi, deu tudo para Davi, Deus estava defendendo Davi, Deus dava a vitória nas guerras para Davi, Deus abençoou Davi, assim Ele faz comigo e com você. Porque Deus nos ama, se nós estamos amando a Deus, se nós estamos guardando os mandamentos de Deus, se nós estamos servindo a Deus, então Ele vai fazer o mesmo que fez com Davi. A segunda coisa, Deus faz tudo por nós, é segundo o coração dele, Deus. Ou melhor, é segundo o seu querer e a sua vontade, né? E a sua vontade. Então, ele faz tudo segundo o coração dele, não segundo o coração do homem, não segundo o meu coração, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade dele, porque ele sabe o que é o melhor para nós. Terceira coisa que destacamos nesse verso 19. Deus fez tudo com Davi. Deus fez tudo com Davi e para Davi, foi para tornar notório, ou melhor, conhecidas de toda a humanidade, estas grandes coisas que Deus fez na vida de Davi. Outra razão porque Deus fez tudo por Davi, para Davi, é porque Deus queria que toda a humanidade soubesse o que ele, Deus, fez para abençoar o seu servo e também o que ele faz por mim e por você, se formos servos fiéis a ele. Deus quer que tudo aquilo que ele faz em nossas vidas seja manifesto ao mundo, ou melhor, que testemunhemos de tudo aquilo que ele, Deus, tem feito nas nossas vidas, para que outras vidas sejam alcançadas com o nosso testemunho. Então, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos curado, Deus tem nos dado prosperidade. Temos que testemunhar para as outras vidas, para que essas vidas venham também crer em Deus, venham buscar este Deus, venham confiar neste Deus e venham servi-lo de todo o coração. Aqui o versículo 20 diz assim: Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Então Davi louva a Deus e o adora. Não há Deus. Ele diz: Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti. Não há outro Deus, não existe outro Deus, não existe Deus fora de ti. Tu é o único Deus. Davi estava louvando a Deus.
Então, Deus nos criou para o adorarmos, para lhe louvarmos. É isso que devemos fazer todos os dias, o dia todo, em espírito, mesmo expressando louvor com a nossa boca, de todas as maneiras. Devemos estar andando no Espírito, louvando a Deus, servindo a Deus, pensando em Deus, conversando com Deus todo dia, o dia todo. Então Davi amava tanto a Deus, e lhe adorava, e lhe louvava, e lhe servia, e lhe oferecia sacrifícios. E que possamos fazer assim também. No versículo 21, Davi diz assim: E quem há como teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito. Mais uma coisa que Davi diz, né? Então, vamos aqui observar algumas coisas aqui nesse verso, né? Quem é como tu, povo, como é como o teu povo Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas. Então, aqui Davi está reconhecendo que Israel é um povo único, porque em toda a terra, em todo o planeta Terra, em todas as nações, Deus escolheu uma, que foi os descendentes de Abraão, a quem ele fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Isaac, Deus fez uma aliança com Jacó, Deus fez uma aliança com os patriarcas, Deus fez uma aliança com os descendentes dos patriarcas. E é um povo único na terra. É o povo que Deus escolheu para, através desse povo, ele trazer o seu filho a este mundo. E Davi está dizendo: quem é como o teu povo Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas. Então, através de Israel, o nome de Deus é conhecido em todo mundo. A palavra de Deus é conhecida em todo mundo. É um povo único, o povo que leva o nome de Deus, o povo que Deus escolheu de toda a terra para levar o seu nome, para obedecer a sua palavra, para fazer o que Deus manda, para que através desse povo o mundo todo, as nações conhecessem o nome de Deus. Porque Deus ele dá a vitória a Israel quando Israel está obedecendo. Quando Israel está na desobediência, Deus também castiga. Então, Deus é este Deus único e o Deus que tem um único povo na terra. É isso que Davi está dizendo. Com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. Então, Deus, ele libertou o povo de Israel do Egito. Aqui o versículo 21 diz: a quem há como o teu povo Israel, único, né? Gente na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito e confirmastes o teu povo Israel, para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe fostes por Deus. Então, Deus, ele foi até o Egito para libertar o povo de Deus. Então, Davi está falando em dois Israel. Então, vamos ver aqui. Davi, no versículo 21, está falando de dois Israel. Agora aqui vamos prestar atenção.
Davi está falando do Israel que veio da carne e do sangue. O Israel terreno, o Israel que veio da descendência de Abraão. Mas Davi também está falando do outro Israel, o Israel espiritual, o Israel que veio de Jesus, o Israel que através de Jesus nasce de novo. E esse Israel espiritual não é somente os descendentes da carne e do sangue de Abraão, mas sim os que vêm de Jesus, os que reconhecem Jesus como Salvador. Então Davi está falando em dois Israel, o terreno e o Israel espiritual. O Israel terreno lutava e ainda luta com as nações terrenas para as conquistar, pois são elas os inimigos do Israel terreno. Nós vemos agora, né, Israel está lutando, né, com uma nação aí chamada Palestina. Por quê? Porque Israel sempre lutou, esse Israel terreno, os descendentes de Abraão, os que vêm da carne e do sangue de Abraão, eles sempre lutam com as outras nações para se defenderem. Mas não existe só o Israel terreno, existe o Israel espiritual. Então, este Israel terreno, né, ele luta com as outras nações terrenas para as conquistar, pois são elas os inimigos do Israel terreno. Já o Israel espiritual, o Israel que foi remido do Egito, preste atenção, ou melhor, tirado do mundo de trevas, esta Israel luta com as armas espirituais, pois o inimigo dele é o próprio diabo, seus anjos caídos e as suas potestades. Então, o Israel espiritual, ele não luta com as mesmas armas que luta o Israel terreno. O Israel terreno, ele luta com as armas que os homens também usam. São as armas que nós conhecemos. Mas o Israel espiritual, ele luta com outras armas. A arma que ele luta está em Efésios 6:12, a armadura de Deus, é com o capacete, é com a espada da fé, né? É com a couraça da justiça, com a sandália. Então você vai lá, esta é a armadura que Deus dá para o Israel espiritual. A Israel, ou o Israel terreno, foi liberto do faraó terreno. Já o Israel espiritual foi liberto do faraó espiritual. Então o faraó terreno era o Ramassés. Já o faraó espiritual é o próprio diabo. E o Israel espiritual, que não é nascido do sangue e da carne, e sim do próprio Deus, do próprio Jesus. Então, ele foi liberto do diabo. Jesus veio para nos tirar das mãos do diabo. Jesus veio para nos tirar do domínio de Satanás. Então, o Israel terreno era a esposa do Pai eterno, pois veio do Adão terreno. Então Deus, ele fez o primeiro homem terreno, ele fez da terra. Adão, Deus tirou o pó da terra e fez um boneco, soprou nesse boneco o fôlego de vida, que é a alma e o espírito, e ele se tornou uma alma vivente. Então esse é o Adão, primeiro Adão que Paulo fala. Primeiro Adão, tem o primeiro Adão, que foi o Adão que pecou, mas tem o segundo Adão. O primeiro Adão é terreno, e foi Deus quem fez com as suas próprias mãos, do pó da terra. Então, pois veio do Adão terreno, essa Israel terrena, o qual o Pai eterno fez do barro. Já a Israel espiritual,
é esposa do próprio Deus Filho, pois ela veio do Deus homem, de Jesus, do próprio Jesus. Ela é espiritual, como Jesus é espiritual, não terreno, não carnal, não pecador, pois o Deus Filho veio do Pai eterno, não da terra, como veio o homem Adão. Então, Deus, ele fez Adão sem pecado, mas o corpo terreno, mais sujeito ao pecado. Adão pecou. Então, Deus escolheu Abraão, um servo fiel, e de Abraão ele escolheu a descendência de Abraão, para de Abraão vir essa nação que Deus escolheu para si. E Deus compara essa nação como uma mulher, que ele se casou com ela, mas que ela traiu ele, e ele deu carta de divórcio. Então, essa Israel terrena, que é o que nós conhecemos hoje, que não quis Jesus, que rejeitou Deus, então esta nação são os descendentes de Abraão, descendentes da carne e do sangue de Abraão. Mas existe a outra Israel, né? A Israel espiritual, a Israel que veio do sangue de Jesus, a Israel que veio do próprio Jesus, a Israel que nasceu da água e do Espírito, não foi da carne e do sangue de Abraão. Então a Israel terrena veio de Adão, mas para esta Israel terrena, o Pai eterno deu carta de divórcio. O Pai eterno se desligou dela, por ela ser infiel a ele, por ela traí-lo com os deuses das outras nações. Aqui em Jeremias, vamos lá para Jeremias capítulo 3, versículo 14, Jeremias 3, 14, nos diz o seguinte: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Então aqui Deus está falando, através de Jeremias, que ele é esposo da nação de Israel, tanto da casa de Israel, ou reino de Israel, como da casa de Judá, ou reino de Judá. Então, Deus era esposo desta Israel terrena. Mas, aqui nos versos, capítulo 3, do 2 ao 3 de Jeremias, nos diz o seguinte: Dizem-se um homem despedir sua mulher, e ela se for dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Porventura aquela terra de todo se não profanaria? Ora, pois tu fornicaste com tantos amantes, ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto, assim profanaste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Pois por isso foram retiradas das chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens cara de uma prostituta e não queres ter vergonha. Então aqui é Deus falando com Israel. Israel estava fornicando, estava traindo Deus com os deuses das outras nações. Israel, tanto o reino de Judá como o reino de Israel, eles sempre traíram o Pai eterno, o esposo dela, né, esposo dela, da nação de Israel. Aqui o versículo 8 diz assim: E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério,
a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio. Então aqui Deus está dando a carta de divórcio para a nação de Israel, ou melhor, para o reino de Israel, para o reino de Judá também. Então Deus, ele deixou esta nação terrena, deu carta de divórcio porque ela se prostituía e se prostitui com todos os deuses das outras nações. Hoje a gente vê o deus Mamon, né, o dinheiro. Aqui em Isaías 53, 54, vamos lá para Isaías 54, 5 nos diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado o Deus de toda a terra. Então, Deus, ele está dizendo que ele é o marido de Israel, desta Israel terrena, a qual, em Jeremias, ele deu carta de divórcio. Então, Deus se divorciou desta Israel terrena, porque ela o rejeitou. Então Deus deu carta de divórcio. Deus não é mais marido da Israel terrena, governada por este mundo, a Israel que não obedece às suas leis, os seus mandamentos, a Israel que rejeitou seu filho, também rejeitou o Pai como o seu Deus. 1 João 2:23 nos diz o seguinte. 1 João 2:23 nos diz assim. 1 João 2:23. Qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho tem também o pai. Então, a Israel terrena, né, quando Jesus veio, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. João 1:11. Então, eles rejeitaram o Filho de Deus, logo rejeitaram o Pai. Deus não é mais marido da Israel terrena, eles rejeitaram. Então, Deus deu carta de divórcio para essa Israel terrena. Esta Israel terrena não tem o Filho do Pai como seu Deus, o seu Messias. Também ela não tem o Pai como seu Deus. Deus não é marido desta Israel terrena, governada por este mundo de trevas. Mas Deus ainda tem um remanescente nesta Israel terrena. Deus ainda tem um povo que não se curvou totalmente ao sistema do mundo, desses governos malignos. Este remanescente ainda vai ser salvo. Aqui em Zacarias 2:6 e 7 nos diz o seguinte. Zacarias 2, Zacarias capítulo 2, os versos 6 e 7 nos diz assim. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa, tu que habitas com a filha de Babilônia. Então, o que é que Deus está falando aqui? Está falando aqui sobre Israel. A Israel terrena foi espalhada por todas as nações. No versículo 6 ele diz, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa, tu que habitas com a filha de Babilônia. Então, o que é que Deus está dizendo aqui?
Deus manda a Israel espiritual, que é Sião, sair de dentro da Israel terrena, que é comparada com a Babilônia. É isso aqui que estamos vendo, né? Então Deus está dizendo: fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Onde foi que Deus espalhou? Onde foi que Deus cumpriu essa profecia? Em Lucas 21, do 20 ao 24, Deus espalhou Israel por todas as nações. Esta Israel terrena foi espalhada porque ela rejeitou Jesus. Ela diz: caia sobre nós o sangue dele, caia sobre o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Do ano 70 em diante, a conta chegou para essa Israel. E Deus mandou os adversários dela, né, chegar até ela e destruir. E muitos saíram. Muitos foram mortos, muitos israelitas foram mortos, mas muitos saíram pelas nações, foram espalhadas. Vocês podem ler Lucas 21, do 20 ao 24. E aqui o versículo 7 diz: Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia. Nós também já estudamos isso no estudo passado, aqui no Apocalipse. No Apocalipse 18, né, nós vimos no estudo passado, no Apocalipse 18, esta mesma frase, que diz, Apocalipse 18, 4, diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Aqui está falando da queda da Babilônia. Então é o mesmo que Zacarias está falando no versículo 7, Zacarias 2,7. Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia. Então, por que a filha de Babilônia? Porque é a Israel caída. É a Israel que adultera, é a Israel que nega Deus, é a Israel que não tem Deus como seu marido mais. É a Israel que fornica com todos os deuses, com todas as outras nações. Então, este Israel, Deus está mandando que a Israel espiritual saia de dentro dela. Para quê? Para que não seja castigada, porque esta Israel que se tornou uma Babilônia, ela será destruída. É por isso que no Apocalipse 18, 4, Deus manda sair, diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então, Deus mandou muitas pragas, nós já estudamos isto. Aqui é Zacarias do 8 ao 13, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Então, Deus, ele ama a Israel. Ele ama o seu povo. O seu povo agora é a Israel espiritual, não é mais a Israel terrena. Na Israel terrena, Deus tem um remanescente que ainda vai se arrepender, reconhecer Jesus como seu Salvador, como Filho de Deus. E esse remanescente, ele vai voltar para Jesus, ele vai servir a Jesus. Mas o restante não, então só um remanescente, é um pouco. E Deus está esperando este povo se converter para poder destruir esta Jerusalém que está aí, porque ela é morada de demônios. Então aqui Mateus 24, do 30, Jeremias, aqui, Mateus 24, diz o seguinte, Mateus 24, do 30
ao 31, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui em Jeremias, do 8 em diante, diz assim: Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Então Deus está dizendo que esta Israel terrena seria subjugada pelas nações que eles subjugaram. No versículo 10 de Jeremias, de Zacarias, ele diz o seguinte: Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então aqui está falando do Apocalipse 19, do 6 ao 9, onde, Jesus vai voltar para a Israel espiritual. E nesse tempo, o remanescente de Judá, dessa Israel que temos hoje, já tem se convertido. E Deus também já tem destruído essa Israel terrena que não serve a ele, que se divorciou, que ele se divorciou dela, e que ela se tornou Babilônia, porque é lugar onde morada de demônios, onde adora só os ídolos das outras nações. Que no versículo 10 diz: Exultai e alegra-te, ó filha de Sião. Filha de Sião é a Israel espiritual. Porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então Jesus vai vir no Apocalipse 19, do 11 em diante, e em Mateus 24, do 30 ao 31. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Então, as nações do mundo serão governadas por Jesus na sua segunda vinda. Povo, habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte: quando eu vier, vocês vão saber que o Senhor, que Deus, o Pai, me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Então aqui está falando, Zacarias está falando da segunda vinda de Jesus para governar em Israel. Mas primeiro ele vai fazer uma limpeza, vai limpar toda essa sujeira que o inimigo está fazendo, em Israel. Então Jesus vai ter o que? Judá, que é o reino de Judá, como sua porção na terra santa. E ainda escolherá Jerusalém como o seu trono. Satanás, ele quer herdar as coisas de Deus, ele quer herdar não, ele quer tomar. Ele quis tomar o lugar de Deus no céu, ele quer tomar o lugar de Deus na terra. Mas Jesus vai fazer uma limpeza para poder colocar o seu trono em Jerusalém, o templo lá, que ele vai construir. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então, é isto que está dizendo aqui os versos de Zacarias, Então, Jesus, como homem, é a semente do próprio Deus. Lucas 1, 35. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a semente de Deus. Aqui
Em Lucas 1,35 nos diz o seguinte, versículo 35, diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Jesus é a semente de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Então, em Lucas 1,35, aí a gente vê como foi que Jesus foi colocado na barriga de Maria. Já, bem que então Jesus, ele veio do próprio Deus. Já o corpo do Adão veio da terra, que era criatura. Então a terra é uma criatura e Adão já veio dessa criatura chamada terra. E se corrompeu. Então Adão, ele é da terra, o corpo de Adão foi feito da terra. Então Jesus veio de Deus, assumiu um corpo sujeito à morte, mas ele não se corrompeu. Ou melhor, ele nunca pecou. João 1,11 veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Em João 1,14 diz que o verbo se fez carne, ele se fez carne. Ele se fez carne, ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Toda a raça humana vem do sangue e da carne de Abraão, ou melhor, de Adão e Eva. Toda a raça humana vem do sangue e da carne de Adão e de Eva. Todos nós viemos deles, né, do casal. Em João 1,13 diz que nós somos carne e sangue. João 3,6 também diz, né? Vou ler bem aqui deixa eu ler aqui que fica melhor. João 3,6 diz o seguinte: que existe os que são terrenos e os que são espirituais. Então, o versículo 5 diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Quem é nascido da água e do Espírito é nascido espiritualmente, é nascido de Deus. Mas o versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, há estes dois nascimentos, o nascimento da carne e do sangue, e o nascimento de Deus, e o nascimento do Espírito. Então, quem é nascido da água e do Espírito é nascido de Deus, é nascido do Espírito de Deus. Mas quem é nascido da carne e do sangue é nascido da terra, é terreno, é pecador. Jesus não foi nascido da carne e do sangue, Jesus foi nascido do Espírito. O corpo de Jesus não era da terra, não foi gerado da terra, não foi tirado da terra. Quem foi tirado da terra foi o corpo de Adão, do primeiro homem, né? O homem Adão, o homem pecador, o homem que se corrompeu. Aqui em João 6, 66, 63, diz o seguinte: Jesus diz assim, João 6, 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então nós temos dois tipos de Israel. Seja bem-vindo, irmã Lourdes. Nós temos a Israel terrena, que veio da descendência do Abraão terreno, e nós temos a Israel espiritual, que veio do Abraão espiritual. Quem é o Abraão espiritual? O próprio Deus. E Deus deu o filho dele, Jesus Cristo. E a Israel espiritual veio de Jesus, porque Jesus deu o sangue dele. Ele teve um corpo terreno para desse corpo poder ter sangue, para derramar, para dar a vida dele. A Bíblia diz que
A vida do corpo é o sangue. Jesus deu o sangue dele para poder perdoar os nossos pecados, lavar os nossos pecados, para nos tornar espirituais. Então nós viemos de Jesus. Jesus é espírito. Jesus é vida. E aqui diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então nós temos que nascer da água e do Espírito, ser a Israel espiritual, não essa Israel terrena, que não quer Deus, que rejeita Jesus. Jesus não veio da carne humana, nem do sangue humano. Ou melhor, Jesus não veio do ser humano caído no pecado. Jesus não veio desta terra. Jesus veio do céu para esta terra. Jesus mesmo diz, eu não sou daqui. Então, Jesus veio do céu para esta terra para dar vida aos homens que estavam mortos nos seus delitos e pecados, nesta terra de trevas, de escuridão espiritual. É João 6:37. Então vamos lá, João 6:37 nos diz o seguinte. João 6:37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Aqui os versículos 44 e 45 nos diz o seguinte. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus veio da semente do Pai eterno. Jesus veio de Deus, não da terra, não de Adão. Jesus veio de Deus. Jesus é o próprio Deus em forma de homem. Mateus 1:23, ele é chamado de Emanuel, significa Deus conosco. Então toda a raça humana veio da semente do homem Adão, plantada na terra, plantada no ventre da mulher Eva, que representa a terra. Então Eva representa a terra, e todos nós viemos desta terra, deste ventre. Então o ventre materno representa a terra que frutifica. Então cada vez que a mulher engravida, ali é como se a terra estivesse dando um fruto. Então, Eva representa essa terra, e dela veio toda essa humanidade. Então, a semente do homem, na verdade, Adão colocou a semente dele na terra, que é o ventre de Maria, ou o ventre de Eva, e frutificou e foi nascendo. E assim, todo o tempo, quando uma mulher fecundada e tem essa gestação, então significa que o ventre dela é comparado com a terra, onde o homem coloca a semente e frutifica e vai crescendo naquela terra, até chegar o tempo de sair para essa terra visível, né? Então a semente do homem, Adão, é corrompida. A semente do Pai eterno foi plantada no ventre de Maria, que representa a Israel terrena. Então Maria, ela estava representando a Israel terrena, os descendentes de Abraão terreno. Maria veio da descendência de Abraão, e Maria representa essa terra de Israel, de onde veio o Filho de Deus, porque o Filho de Deus tinha que vir dessa terra Israel, que Deus iria mandar esse profeta. Foi profetizado pelos profetas que ele viria desta descendência de Abraão, da tribo de Judá. Então Jesus veio desta terra, deste povo que Deus escolheu para ele, mas que se desviou dele, né? Então Maria representa esta terra. Terra como é que se diz? Uma terra. Maria representa a terra em forma de gente, de pessoas.
a terra encarnada em uma pessoa. Então, a semente do Pai Eterno foi plantada no ventre de Maria, que representa a Israel terrena, a qual era casada com o Pai Eterno, mas que se divorciou dela, essa Israel terrena. Por isso, Jesus não tem pecado, pois ele não veio do sangue nem da carne, mas sim do próprio Pai. Então, Jesus não veio do homem terreno caído no pecado. Jesus veio de Deus. O ventre de Maria representava a terra para a qual o Pai Eterno mandou seu filho. Então, Deus, ele mandou Jesus para o ventre de Maria, ali representava a terra. Então, quando Jesus cai no ventre de Maria, ali é como se ele estivesse vindo para a terra. Essa terra que nós habitamos, mas primeiro teria que cair numa terra humana, no ventre que representava a terra. Então foi nesta terra que o Pai Eterno teceu, fez um corpo para o seu filho. Não foi desta terra que Deus fez o corpo para Jesus. Não foi da terra, quer dizer, não foi de Maria, não foi de José que Deus fez um corpo para Jesus. Deus fez um corpo para Jesus, dele mesmo Deus. Não foi desta terra contaminada, não foi da semente de José, não foi de Maria, porque Maria é contaminada porque ela tinha pecado. Mas Deus fez um corpo para o seu filho no ventre de Maria, mas não foi do ventre, foi no ventre de Maria que Deus fez o corpo para Jesus. Mas foi nesta terra que Deus fez o corpo para seu filho. Logo, Maria não é mãe de Jesus. Maria não é mãe de sangue, de carne de Jesus. Maria era apenas um instrumento nas mãos de Deus para que o corpo de seu filho fosse gerado no ventre dela. Mateus 12, vamos ver aqui, Mateus capítulo 12, os versos 45, 46 ao 50 nos diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falava: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. O que é que Jesus está dizendo com esses versos? Jesus está dizendo que a família dele são aqueles que são nascidos da água e do Espírito. São aqueles que são espirituais. São aqueles que são nascidos do Pai Eterno, não são aqueles que são nascidos do sangue. Jesus foi gerado no ventre de Maria, mas Jesus não pertencia a Maria. Jesus não tinha nada da Maria. Deus usou o ventre dela para lá gerar o corpo do seu filho, mas não tinha nada de Maria. Então Maria, que representava a Israel terrena, foi tipo uma barriga de aluguel. Os irmãos já ouviram falar de barriga de aluguel? Então Maria foi tipo uma barriga de aluguel, como chamamos nos nossos dias, onde Deus gerou o corpo de Jesus. Então a mulher a barriga de aluguel recebe na sua barriga um óvulo já fecundado. E este óvulo fica ali na barriga daquela mulher, recebendo o alimento, recebendo o carinho, recebendo o oxigênio e se alimentando, recebendo o sangue, mas não pertence àquela barriga de aluguel.
não tem nada daquela mulher. Então, aquele óvulo já foi fecundado de outras pessoas, tanto de uma outra mulher como de um homem, e foi colocado naquela barriga. Assim foi o corpo de Jesus. Foi formado assim. Deus formou o corpo de Jesus de uma matéria não terrena, não contaminada. E ali no ventre de Maria, Deus formou este corpo de Jesus. Jesus, ele nunca pecou, ele não teve nada de nós, do pecado. Se ele fosse alguma coisa de Maria, ele era pecador. Então, Jesus foi tecido no ventre de sua mãe, ou melhor, de Maria, mas não com os genes de Maria, nada de Maria, nada de característica da mulher, nada disso. Ele veio do ventre de Maria, mas foi gerado do próprio Deus. Aqui no Salmo 139, 13, diz assim. Salmo 139, versículo 13, nos diz o seguinte. Salmo 139, versículo 13, diz assim: Pois possuíste, versículo 139, versículo 13. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Então, aqui está falando de Deus fazendo, né, o corpo do ser humano, aqui no caso do escritor deste salmo, mas aqui é para todos. Então, Deus trouxe o material do seu filho e lá ele foi tecer, foi fazendo o corpo de Jesus no ventre de Maria, que representa a terra. Só que não foi com o material desta terra contaminada, que era Maria. Entendeu? Então, Jesus foi gerado no ventre de Maria, mas não com o material de Maria. Foi isso que aconteceu com a gestação de Maria. Maria representando a terra de Israel, a esposa do Pai Eterno. Ele manda o seu filho para o ventre de Maria e começa a formar um corpo para seu filho. Para seu filho, como fez com Adão. A diferença do corpo de Adão para o corpo de Jesus é que o corpo de Adão foi formado da própria terra, como são todos os terráqueos. Já o corpo de Jesus não foi formado da terra, mas na terra. Ele não foi formado da terra, mas na terra. O corpo de Jesus não era terreno, mas sim do céu. O corpo de Jesus só sofreu a morte devido ele ter aceito levar sobre o seu corpo santo e perfeito o pecado de toda a humanidade que crê nele e o recebe como Salvador. Mesmo assim, foi preciso ele mesmo entregar o seu espírito ao Pai Eterno para que morresse. Então, se Jesus não tivesse entregado o espírito dele nas mãos do Pai Eterno, ele nunca teria morrido, porque o corpo dele era santo, o corpo dele não tinha nada de pecado, o nosso corpo é pecador. Então, do Abraão terreno veio a Israel terreno, do Israel terreno veio o Jacó terreno. Aliás, do Isaac terreno, do Abraão terreno veio o Isaac terreno, do Isaac terreno o Jacó terreno, do Jacó terreno veio a Israel terreno, o Israel terreno, a qual levou o seu nome, o nome de Israel, né? Porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Do Abraão espiritual, que é Deus, veio o seu espírito, o Espírito Santo. E do seu espírito, veio o seu filho. Veio a sua igreja, e do seu filho veio a sua igreja, a sua noiva, Israel espiritual, a Israel espiritual,
que leva o nome do Cordeiro de Deus e leva também o seu testemunho. Então, o Abraão espiritual é Deus. Deus manda o seu espírito à terra e do seu espírito vem o filho dele. Então, Deus mandou o espírito gerar no ventre de Maria o corpo para o seu filho habitar. E do seu filho veio a noiva dele, veio a Israel espiritual. Não essa Israel terrena, caída no pecado, que Deus se desquitou dela. Então, de Jesus veio a sua noiva, né? A noiva do Cordeiro de Deus. E leva também o seu nome, o seu testemunho, o anúncio de que Jesus é o Deus, o Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso. No Davi terreno, o Deus Pai confirmou o seu reino para sempre nesta terra. Mas no Davi, o espiritual, que é Jesus, o Pai Eterno confirmou o reino do Davi espiritual, que é Jesus, para sempre neste mundo e na eternidade. Então, Deus, ele é o nosso Pai celestial. Ele tem compromisso com a Israel espiritual, não mais essa Israel terrena. Essa Israel terrena não quer saber de Deus. Mas nesta Israel que nós conhecemos hoje, tem um remanescente que vai se converter a Jesus. Mas depois que esse remanescente se converter a Jesus, os que ficarem lá serão destruídos, porque não querem Jesus. E você, a qual Israel pertence? A terrena ou a Israel espiritual? Será que você diz que é a igreja de Jesus? Diz que é santo, serve a Deus, mas ainda está voltado para essa terra, para essa carne, para esse mundo. Você não quer sair deste mundo. Então, a qual dos filhos do Pai Eterno você veio? De qual dos filhos do Pai Eterno você veio? Do filho terreno, chamado Adão, ou do filho espiritual, chamado Jesus Cristo? Quem já veio do Filho espiritual de Deus, já se desligou das coisas deste mundo, ou está se desligando, ou no futuro, que será na grande tribulação, que será o remanescente de Judá, vai se desligar. Se você ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você quiser Jesus como Salvador, se você entendeu esta mensagem. Então, existe duas Israel, né? A Israel terrena, que gosta desse mundo, que rejeitou Jesus, rejeitou o Filho, se rejeitou o Filho, rejeitou o Pai. No Velho Testamento, Deus já tinha dado carta de divórcio, porque ela traiu ele com vários amantes. Se você ler o Velho Testamento, lê o livro dos profetas, você vai ver isso. Você lê os livros dos reis, você vai ver isso, dos reis e das crônicas. Então Deus se divorciou, se desquitou, se afastou dessa Israel terrena, porque ela não quer saber de Deus. Mas Jesus veio e Jesus, ele comprou para si, para o Pai Eterno, uma Israel espiritual. E são todos aqueles que creem em Jesus como Salvador, nasce de novo da água e do Espírito, volta a ter comunhão com Deus e recebe Jesus como Salvador, recebe o Pai Eterno, e esse volta a ser nação de Deus, só que não uma nação mais terrena, mas uma nação espiritual, e é esta nação que Jesus está vindo buscar. Se você entendeu esta palavra e você quer receber Jesus como Salvador, ore comigo agora recebendo. E você, meu irmão, permaneça firme no Senhor. Continue andando no Espírito. Nós não somos terrenos, porque nós já nascemos de novo. Nós nascemos da água e do Espírito, nós nascemos de Deus. A nossa parte terrena tem que ser eliminada. O que é isso? Significa que eu não vou viver mais voltado para este mundo. Este mundo para mim não tem mais importância. Eu vou viver neste mundo, mas aguardando o meu Senhor, o meu marido, o meu noivo, que é Jesus. Isso é que tem que acontecer. Estamos aqui de passagem, nós não somos deste mundo.
Jesus disse que deste mundo ele não era. Nós também não somos, porque nós já nascemos espiritualmente. Então, quando o remanescente de Israel se converter, que vai ser no terceiro ano e meio do governo do anticristo, então essa Israel terrena será destruída, porque eles não querem Deus, já terão a marca da besta. Senhor Jesus, eu estou lhe aceitando como Salvador da minha vida. Eu entendi esse estudo e eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero fazer parte da Israel espiritual, não dessa Israel terrena que não quer saber do Senhor. Me perdoe, eu estou arrependido dos meus pecados. E entre na minha vida, venha dominar, venha governar todo o meu ser, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo. Eu quero andar no Senhor, no seu caminho, na obediência ao Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz para me salvar. Obrigado por tudo no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você agora é salvo. Então leia lá Gálatas 5, do 16 ao 17, que lá diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne, porque nós somos carne e somos Espírito. A nossa carne quer desobedecer a Cristo, mas o nosso espírito em Cristo quer obedecer a Cristo. Mas Jesus, ele não tinha essa carne que nós temos, a semente do homem caído. Jesus tinha a semente de Deus, por isso ele não era pecador, ele era santo e perfeito. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente, para outras pessoas, e dê o seu bonzinho, compartilhe. E que o Senhor lhe abençoe e que você possa ter entendido. Até sábado.